mais um mês, mais uma Santa Ceia, mais um momento maravilhoso com o nosso Deus e Pai, amém? E que mês, né? Julho, já estamos no 7º mês do ano, 7º mês do ano, né, 2022, imagina, passamos a metade. Passe os cálices vazios, né, para os nossos líderes que estarão recolhendo, tá bom? E eu quero dizer que essa semana é uma semana muito importante, porque nós teremos na terça-feira, né, Bispa Priscila? Terça-feira, o Palmer estará pregando aqui. Ah, na outra, é? Ah, tá, desculpa, pensei que era nessa. Então, nós teremos uma programação normal, porque já quinta-feira já estamos nas celebrações proféticas lá no campus do Arena. Quem vai participar, levanta a mão, deixa eu ver, pega a sua pulseira, organiza a sua vida. Nós estaremos ministrando lá a partir de quinta à noite, né? Quinta, sexta e sábado, inclusive à noite. Domingo de manhã, aqui, todo mundo de volta para cá, tá bom? Então vai ser profético, vai ser maravilhoso, vai ser um momento muito forte para renovar a sua unção, para receber do alto aquilo que Deus tem para nos dar. Queridos, eu queria hoje dar um abraço em todos os queridos que estão conosco, né? Falando das celebrações do Centro-Oeste, Goiás, Brasília, Pará e Amazonas. Nós estaremos aqui. Já na outra semana, Sudeste, né? Rio, São Paulo, lá em Rio, São Paulo e Espírito Santo, lá no Ibirapuera, em São Paulo, de 17 em diante, tá? E no final do mês, comecinho de agosto, estaremos na Argentina, porque é celebrações da Argentina. Setembro será Curitiba para o sul e outubro para Nordeste, Maceió. Abra sua Bíblia comigo. Hoje quero te dar o texto do Evangelho de João, capítulo 3. Capítulo 3, quero começar, deixa eu ver onde é que eu vou começar. Capítulo 3 do Evangelho de João. Ok, pronto. Eu quero começar no versículo 8. Versículo 8 de João 3, que diz assim: o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é o nascido do Espírito. Jesus usa uma figura da natureza, do vento, dizendo: você sabe que todo mundo conhece o vento, mas ninguém vê o vento. Você pode até senti-lo, né? Você sente o efeito no teu corpo, mas você não vê o vento. Você vê o resultado da ação dele, movendo as árvores, né? Movendo a terra, né? Criando redemoinhos, mas ninguém consegue vê-lo. Ele é meio que, ele é realmente invisível, como substância em si. Jesus diz: você não sabe de onde ele vem. Até hoje, com toda a nossa tecnologia, nós não conseguimos entender objetivamente como que o vento nasce. Sabemos que o vento nasce de uma pequena inclinação do nosso planeta. Nosso planeta, ele não é reto, ele tem uma inclinação de entre 3 e 4 graus no eixo, e essa pequena inclinação de 3 a 4 graus do eixo da Terra é que faz com que, quando ela roda, na rotação dela, cria um atrito, e aí que o vento começa a nascer, a surgir. Agora, com todos os nossos aparelhos de meteorologia, e nós temos aparelhos hoje muito precisos,
Imagina naquela época, Jesus diz: ninguém sabe de onde vem o vento, e ninguém sabe para onde o vento vai. É um movimento espontâneo da natureza. E aí Jesus diz assim: assim é o nascido do Espírito. Quantos aqui são nascidos do Espírito? Dê uma salva de palmas bem forte a Ele. Que bênção. Jesus diz: assim é o nascido do Espírito. Como assim é nascido do Espírito? Como? O que Jesus quis dizer com isso? O nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai? Como é que é? Não foi isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer que o nascido do Espírito não precisa aparecer, ele precisa produzir resultados. Quero ouvir um amém? O vento não aparece, ninguém toca no vento, ninguém conversa com o vento, ninguém fala com o vento, mas todo mundo sente o vento, todo mundo recebe o efeito do vento, todo mundo recebe, não é, a ministração, o carinho do vento. O vento acaricia a gente. Uma vez por ano eu tiro com meus netos, meus genros, os filhos, uns diazinhos agora no meio, nós vamos lá para a Chapada. A gente gosta, eles gostam da Chapada, muita caminhada, muita cachoeira, para fazer caminhada grande, romper limites, tem medo disso, vão vencer o medo, tem medo daquilo, vão vencer o medo. Então a gente meio que, e nós fizemos isso agora, e está ventando muito lá, ventando muito, e o vento frio, como Brasília também, acho que o Brasil todo está assim, né? Ventando frio. Então, a característica que Jesus quis dizer do nascido do Espírito, o nascido do Espírito, ele não nasceu para ele ser um monumento. O vento não é um monumento, o vento não é uma montanha, o Espírito Santo não é uma montanha, ele não é algo que você vê e toca. Jesus disse que ele é como o vento. Você não precisa aparecer, você precisa saber que o seu chamado não é nem chamar a atenção, o seu chamado é mexer com as pessoas aonde você encontra, com quem você toca, aonde você está. É isso aí. A palavra vento no grego é pneuma. A palavra vento no grego aqui é pneuma, mas a palavra pneuma no grego também é espírito. Então esse texto é um texto complicado, porque quando traduz vento, pneuma, mas espírito, pneuma. Então, assim, é muito confuso. Eu posso ler assim: o Espírito sopra para onde quer, porque a palavra usada para vento foi pneuma, e pneuma é espírito. Eu posso traduzir: o Espírito sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, não sabe para onde vai. Assim é o que é nascido do Espírito. Mas os tradutores preferiram usar a palavra vento, tirar o Espírito, usar a palavra vento. Eu achei inteligente, eu achei boa essa colocação, porque o vento torna uma figura de linguagem, o vento torna alguma coisa simbólica que nós podemos entender do Espírito. Jesus usa tanto a palavra Espírito, mas ele não explica muito sobre o Espírito. Jesus. Já o Velho Testamento tem um pouco mais de orientação, de foco sobre o Espírito, mas também não é muito. Agora eu quero ler com você o João 3, do 1 em diante. Por que Jesus falou isso? Por que Jesus falou que o nascido do Espírito é como o vento? Ele produz resultados, ele toca a vida das pessoas, ele mexe com as pessoas, mas ele não precisa saber de onde vem, nem para onde vai. Ele não precisa ter essa cadência inteira. Vamos para o versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. De noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus,
porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. De noite, fala comigo, de noite. Eles não conversavam de noite, eles não tinham muita tecnologia, as conversas eram de dia. Por que Nicodemos foi à noite? Tinha vergonha de que alguém visse ele falando com Jesus. De noite, porque ele queria ficar anônimo, ele queria conversar com Jesus, mas ele estava acanhado, tímido, medroso. Próximo. E Jesus fala: você tem que nascer de novo para ver o reino de Deus, porque ele estava curioso, ele queria saber sobre o reino de Deus, queria saber sobre o Messias, ele queria saber sobre, né, o futuro. E Jesus disse: ó, preste atenção, aquilo, o reino de Deus é resultado, nascimento é causa. Nasça de novo e você entrará no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não vai ter acesso ao reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Uma pessoa, ele já devia ter 50 anos. Como pode um homem de 50 anos nascer de novo? Que conceito é esse? Que loucura é essa? Eu nunca vi falar de uma pessoa adulta, idosa, nascer de novo. Isso não cabe. Como é que é essa? Que linguagem é essa? De onde você tirou isso? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, quem não nascer da água, diga comigo, nascer da água, diga batismo, nascer do Espírito, conversão, não pode entrar no reino de Deus. Eu acho que não tem um texto na Bíblia, bispos, pastores, não tem um texto no Novo Testamento tão elucidativo a respeito do novo nascimento quanto esse. Em nenhum lugar Jesus abre o jogo com Pedro, quando ele diz: quem diz os homens que eu sou? Aí eles falaram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu és um dos profetas, e vocês? Aí Pedro falou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ali Jesus diz: parabéns Pedro, não foi carne, não foi sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Ali ele usa a palavra revelou, mostrou, jogou luz. Você só entende isso, Pedro, porque houve luz. Revelar é pegar um ambiente escuro e botar vela. Revelar quer dizer trazer vela para jogar luz, mostrar o que está escondido. Nós estamos vivendo num mundo escondido. Nós estamos vivendo num mundo onde a espiritualidade está escondida. Anjos são reais, mas estão escondidos, né? Demônios são reais, mas estão escondidos. Eles se manifestam sob certas condições, mas você não os vê no mundo físico, você não os vê no mundo material, né? Então Jesus lá com os discípulos e Pedro, ele diz: foi o Pai que tu revelou. Daquela passagem eu entendo que nascer do Espírito é ter luz para enxergar a vida espiritual. Quem não nascer da água, tem que nascer da água. Como? Batismo nas águas. Na água morre os pecados, e do Espírito, o Espírito é revelação, iluminação, visão. Vejo o mundo além do mundo material e físico. Quem não nascer da água e do Espírito, né, por revelação, não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é resultado, é um lugar onde as pessoas terão acesso nessas duas condições: nascer da água e nascer do Espírito. Você já se batizou? Se você não se batizou, batize, leve isso a sério, porque é uma das condições para entrar no reino de Deus. O batismo, ele é a morte. As águas é como um túmulo, ela enterra a velha natureza, e quando sai dali, o Espírito Santo vem, e o Espírito Santo traz a pessoa para uma nova vida, com luz, com direção, vendo o que os outros não veem. Por isso que você e eu vemos o mundo espiritual. Nós vemos os anjos, nós vemos os demônios. Quando os demônios estão ali, nós os amarramos, nós liberamos os anjos. Nós vemos o poder de Deus, nós vemos a voz de Deus em nosso coração. Nós temos contato com o mundo material e temos contato com o mundo espiritual, que é o mundo sobrenatural, o mundo de Deus. Uma salva de palmas.
Por quê? Por quê? Porque nós nascemos do Espírito. E quem nasce do Espírito tem a prerrogativa de ter olhos para as coisas espirituais. Enxerga as coisas espirituais que os outros acham que não existe. Que os outros acham que não tem sentido. Para eles, porque eles só enxergam o plano material. Pronto, próximo versículo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é... Quem nasceu do Espírito que levante a mão. Mais forte. Todas as igrejas. Não, segura a mão, levanta a mão. Todas as igrejas, deixa eu ver por aqui. Agora, olha para o seu irmão, dê um sorriso e diga: sabia que você é Espírito? Porque você nasceu do Espírito, você também é Espírito. Você não é só matéria, você é matéria e é Espírito. Amém ou não? Olha isso. Você tem duas nacionalidades. Você tem a nacionalidade material, nasceu na carne, e tem a nacionalidade espiritual, porque nasceu do Espírito. Quem tem duas nacionalidades pressupõe que entende duas línguas. Pode conversar em português, eu vou entender português. Mas também eu nasci nos Estados Unidos, morei lá alguns anos, então não tem problema, eu posso falar inglês também. Por quê? Porque essa pessoa tem a capacidade de intercomunicar-se com os dois países. Quem nasceu da carne, comunica com a carne. Por quê? Porque está aqui, é visível, né? Tem os 5 sentidos. Mas quem nasceu do Espírito, também comunica com a linguagem espiritual. Por isso que a linguagem espiritual para mim e para você não é absurda, porque ela é a linguagem de um dos nossos territórios. Aliás, do território eterno, porque esse é passageiro, o outro durará para sempre. Pode dar uma salva de palmas? Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Agora, olha como Jesus vai focar no nascimento do Espírito. Olha como Jesus vai focar nessa nacionalidade, nessa cidadania, a cidadania espiritual. Paulo trabalha muito isso em Romanos, em Gálatas, né? O apóstolo Paulo trabalha bastante isso. Nesses dias o Davi Lucas conversou muito comigo sobre o livro de Gálatas. Como é que foi o livro de Gálatas? Por que Paulo falou isso? Por que Paulo falou aquilo? E eu disse: fantástico, né, Davi? Porque Paulo, ele é um homem, um apóstolo totalmente voltado para a realidade espiritual. Acredito eu que nenhum dos discípulos desenvolveu a capacidade espiritual que Paulo tinha. Paulo sabia tramitar no mundo espiritual como nenhum deles. Embora eles tivessem visto Jesus ressuscitado, Jesus fazendo milagre, Jesus andando sobre as águas, Paulo não viu nada disso. Paulo só viu Jesus em espírito, mas ninguém conseguiu traduzir a linguagem espiritual como Paulo. É incrível. Incrível a capacidade, a graça que Deus deu a ele, a comunhão que Paulo tinha com Jesus. Próximo versículo, 8. Importa-te eu dizer, importa-vos nascer de novo. Então Jesus está dizendo, o foco é o nascimento. Você tem que nascer de novo, sendo velho, é nascer da água e nascer do Espírito. Da carne tu já nasceu, você já está aqui, já é um homem, né? Da carne você já nasceu. Agora tem que nascer da água pelo batismo e tem que nascer do Espírito, que é uma revelação, que é uma compreensão, que é uma iluminação que não tem lógica, não tem explicação. É muito difícil realmente definir o novo nascimento, né? Muito difícil, muito difícil. Essa semana eu orei semana passada com uma senhora, eu e o bispo Alves, né, Valderi. Nós oramos com uma senhora, acho que nunca teve nenhum relacionamento com o evangelho, não preguei, não falei nada, orei com ela por um outro assunto. No meio da oração ela começou a tremer, transpirar. Eu via sair aquela coisa escura. Pronto, ela converteu. Ela nem sabe o que aconteceu com ela. Uma oração. É muito difícil explicar a conversão, o novo nascimento, a não ser que a pessoa receba. É quase inexplicável. Porque você é igual eu. Você tem pé, você tem mão, você fala. Nós somos praticamente idênticos. A casca. Mas no interior é diferente.
É completamente diferente. A vida, a imagem, e ela falou, ela começou assim, chorou. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo? Pronto, acabou, nasceu para o mundo espiritual. Aí eu falei, seus olhos foram abertos e você vai começar a enxergar um monte de realidade espiritual que existe e você não sabia. Que o mundo é esse, o mundo real é esse, que agora você está vendo. O mundo real não é um mundo da matéria. O mundo da matéria, ele é parcial, ele é totalmente limitado. Tem um outro mundo, que é o mundo espiritual. É o mundo dos anjos, dos demônios, dos milagres, das orações. Quando a gente ora e amarra, e você ora e amarra, e as forças espirituais são amarradas, e a partir dali, as pessoas mudam. Como é que aquela pessoa mudou comigo? Mudou porque você amarrou quem estava por trás dela. Você foi na fonte, você foi na realidade espiritual por trás e mexeu naquela realidade, pelo poder do nome de Jesus. Quando você faz isso, aquela personalidade má vai embora e a pessoa fica outra pessoa, fica livre. Por isso que Paulo diz, as armas da nossa milícia. Fale comigo, as armas das nossas batalhas não são carnais, são espirituais. Não lute com armas carnais, com a raiva, com a explosão, com a ira, com a sensualidade, né? Isso são armas carnais. Lute com armas espirituais e você vencerá sempre. Aí Jesus disse, o vento sopra para onde quer, ouve a sua voz. Vento. Vento do Espírito. Não é assim? Vento do Espírito sopra neste lugar e enche os nossos corações. Conhece essa canção? Vento. Nós estamos cantando em português uma palavra que no grego é pneuma. Pneuma é espírito, vento é espírito, a mesma palavra. Interessante. E o hebraico não fez questão de separar. Eles poderiam ter criado uma outra palavra para espírito, né? Criaram para Deus, Elohim, El Shaddai, Elohim, El Shaddai, Hashem, Jeová, que é o nome sagrado. Mas para o Espírito continua sendo, foi sempre o nome do vento. Lá no livro de Gênesis, parava e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? A palavra no hebraico lá também é o vento de Deus pairava. E uma outra tradução que eu estava olhando no hebraico é, e o sopro de Deus pairava sobre as águas, né? Nós traduzimos em português para o Espírito de Deus pairava. No hebraico não é Espírito, é o vento de Deus, ou o sopro de Deus pairava sobre as águas. Então aqui, Jesus chega e diz, o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde ele vem, não sabe para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Sabe o que Jesus estava falando? Com quem Jesus estava falando? Com quem? Tem uma pessoa aí. Com quem é o diálogo? Nicodemos. Nicodemos está aí conversando com ele ainda. Quem era Nicodemos? Grande personalidade judaica. O que ele queria? Saber como entrar no reino de Deus. Ele tinha perguntas, ele tinha incômodos na alma. Sabe quando você fica incomodado e fica perguntando e vai buscar, conversa com um, conversa com outro? Nicodemos estava buscando Deus, ele queria encontrar Deus, ele queria encontrar a resposta. E ele ouviu falar de Jesus, dos milagres, da sabedoria. Falou, eu vou conversar com esse rapaz, eu vou lá, não perco nada, mas não vou de dia para não falar que eu estou seguindo ele. Eu tenho nome, eu tenho reputação, eu vou à noite. E foi à noite. E aí Jesus conversa com ele, Jesus dá uma aula para ele sobre o que é conversão, como entrar no reino de Deus.
Jesus dá uma aula sobre os dois universos, o universo da matéria e o universo espiritual. Jesus mostra que existe um outro mundo, muito além da matéria, que eles não imaginavam, que eles não pressupunham, e o homem está com a boca aberta. Aí, para fechar, Jesus fala do nascimento. Aí, para fechar, sabe o que Jesus fala? Aí Jesus fala: o vento sopra aonde quer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. O que Jesus quis dizer? Assim é nascido do Espírito. Ali, nesse momento, Nicodemos desistiu de seguir Jesus. Por quê? Jesus falou, explicou primeiro o fenômeno. Você pode nascer de novo, e você pode, ter contato com o mundo espiritual, e se você nascer de novo, você vai conseguir entender a linguagem espiritual. E Jesus fala, e aí até estava ótimo, eu quero isso. Aí Jesus fala: só tem uma coisa, só uma coisinha, que é pequenininho, mas é importante. Que é, Senhor? Se você nascer de novo, você vai perder o controle da sua vida. Se você nascer de novo, você vai perder o controle da sua vida. Como assim? Aquele que é nascido do Espírito não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. A partir dali você vai estar na mão de Deus, na mão do Pai, e o Pai vai levar você para o projeto inicial que Ele te criou. Fale comigo, amém. Eu recebo essa palavra. Foi isso que fez Nicodemos dar um passo para trás. Foi quando ele disse, foi quando ele entendeu que Jesus, o nascido o vento sopra, da onde vem, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe como é que é isso. E assim é o que é nascido do Espírito. Sabe o que lhe faltou? Que Nicodemos não recebia na hora, sabe o que? A certeza que o amor de Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que quando Ele tem um novo projeto de vida para você, é porque o seu está desgastado, está vencido, seu projeto de vida está destruído, está te frustrando, te machucando, e aí Ele vai tirar essa roupa velha e vai colocar um projeto novo na sua vida. Faltou Nicodemos confiar na bondade do Senhor, que dura para sempre. E Jesus não facilitou. Jesus não falou: não, vem cá, cara, você está desistindo. É mais ou menos quando Ele diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. É a mesma coisa. Jesus fala da beleza do Evangelho, da beleza do reino, e não pôs condições. A condição vai no final. Mesma coisa que quando Jesus diz: quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga. Deixa eu te contar uma coisa. Eu tinha medo desse versículo antes de converter. Quando eu estava no processo, qual versículo? Toma a sua cruz e siga-me. Eu tinha medo. Não sei se eu quero ser missionário na China, na África, na Índia. A bispa Lúcia, quando eu namorei ela, a minha maior crise: você quer casar comigo? Quero. Não quero. Quero. Não quero. Não acredito que você quer. Não quero. E se eu for para o Xingu? Se eu for ser missionário no Xingu, eu vou ser com você. Patricinha, você vai comigo para o Xingu? E se eu for ser missionário na China, eu vou com você para a China. Vai nada? Não acredito? Eu era durão, gente. Mas ela me convenceu, e acima de tudo o Espírito Santo, que foi trabalhando em mim e foi me mostrando: cabeção, eu não vou te mandar para um lugar que você não tenha estrutura. Aí eu entendi uma outra coisa: Deus não viola nossa vontade, Ele trabalha na nossa vontade e na nossa possibilidade. Ele não vai te pegar e te mandar para um lugar que você não conhece a língua, que você vai morrer de fome porque não vai comer a comida, o cheiro da comida é muito difícil, e você vai ficar, não vai fazer isso. Deus, a vontade de Deus é inteligente. Abra a sua vela, pode soltar-se, porque o vento do Espírito vai te levar para a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Interessante esse diálogo, não é?
Eu gostei, eu achei maravilhoso esse diálogo de Jesus com Nicodemos. É o momento que ele mais explica o novo nascimento, é o momento que ele mais explica batismo. Paulo explica muito o batismo, mas Jesus se batizou em Mateus 3, né? Ali Lucas também 4, Jesus se batizou, mas ele não fala, ele fala quem crê se for batizado, mas aqui não, aqui ele dá direitinho os detalhes: nascer da água, batismo, nascer do Espírito, revelação, e um novo mundo, uma nova realidade descortina-se para você. A coisa que eu mais me apaixonei pelo cristianismo, pela vida cristã, quando eu me converti, foi a capacidade de literalmente brincar com o mundo espiritual. Eu aprendi a brincar, sério mesmo. No início eu fazia até brincadeira. Vou fazer aquele demônio manifestar. Fala aí seu nome, tá? Brincava, só para ver as causas e efeitos, só para ver a correlação, né? Eu era menino não, já era adolescente, jovem, mas não tinha muito juízo. Você recebe um poder grande demais, novinho, então você meio que, né, a gente fica meio tão encantado com aquilo. Depois você vai vendo que é santo, sagrado, que não pode brincar, que aquilo é celestial. Mas durante o primeiro ano do meu batismo com o Espírito Santo, meu Deus, mas foi bom, porque lavou minha mente, lavou meu coração. Eu fiquei tão à vontade, eu fiquei tão perplexo com aquele poder, com aquela autoridade, com aquela força. Você imagina, qualquer um de nós temos acesso a essa chave do mundo espiritual, que mexe com o mundo espiritual, e mexe com pessoas, e mexe com decisões, com destinos de pessoas. Pensa, isso é poderoso demais. Vamos dar uma salva de palmas? Isso é poderoso demais. E aí, por isso que Jesus diz: quem é nascido do Espírito é Espírito. Próximo versículo, vai lá, 9, vai. Aí ele perguntou: como pode suceder isso? Ele ficou doido, deu um chute na cabeça dele, ele entrou em parafuso. Como é que é isso, meu Deus? Imagina um cara sábio, maduro, mestre, ouvia aquela palavra, o cara ficou doido. O que é isso? Aí Jesus disse: próximo, tu és mestre em Israel e não podes compreender essas coisas. Jesus não explica. Jesus só disse: está vendo como é furada sua teologia? Está vendo como isso, tudo que vocês estão fazendo aí é pobre, é vazio? Está vendo como isso é religião, e isso não te leva para o reino de Deus? Próximo. Em verdade, te digo, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, contudo não aceitais nosso testemunho. Jesus disse: vocês têm vergonha de nós, vocês rejeitam a minha palavra, vocês rejeitam tudo o que eu falo, não tem como ajudar vocês. Se tratando das coisas terrenas não me crês, como crereis se eu vos falar das celestiais? Eles não tinham prerrogativa mínima para caminhar. Jesus diz: eu não vou dar pérola ao porco, não vou jogar pérolas no chão, não é? Vocês não querem saber disso. Próximo. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está nos céus. Próximo. Do modo que Moisés levantou a serpente, assim importa que o Filho do homem seja levantado. Jesus diz: chegará o dia que você vai ouvir isso, cristianismo, não é? Minha palavra vai ser levantada, meu ensinamento, todas as nações. Jesus falou sobre hoje, né? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Próximo, último, 16. Aí ele chega e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o mais belo versículo do Novo Testamento. Esse é o mais importante versículo da Bíblia. Jesus falou esse versículo para quem? Para Nicodemos. Não foi para os discípulos. Estava no diálogo com Nicodemos. Jesus falou com um homem de alta intelectualidade. Jesus falou para um homem que tinha capacidade de compreender toda a sua linguagem.
mas não sabia o que era ser nascido do Espírito, mas não sabia o que era a revelação: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Estava confinado a apenas a linguagem do Pentateuco de Moisés, dos livros de Moisés, da lei. Uau! Quantos aqui nasceram do Espírito? E o vento pode te levar, o vento vai te levar para a sua prosperidade, para a sua saúde, para a sua bênção, para a sua felicidade. O vento vai soprar e vai conduzir você. Percebe? Deus te trouxe em lugares hoje que você nunca imaginou que chegaria. Quem te trouxe? O vento do Espírito de Deus. E eu estou aqui hoje para dizer que não acabou, só está começando. Amém? Que benção.